Boa noite, amados. Graça e paz do nosso Deus, o eterno, soberano, Rei. A Ele toda a glória e a Ele todo o louvor. O motivo de nós estarmos aqui, para a glória do Seu nome. Enquanto nos reunimos aqui, os demais irmãos que nos acompanham pelos meios de comunicação,
Que Deus possa nos agraciar com a sua palavra, com o seu ensino, com o seu consolo e com a transformação das nossas mentes pela sua palavra. Quero compartilhar um texto com os irmãos, conhecido, mas necessário que seja lembrado constantemente, pensando que nós estamos cerceados das nossas liberdades por causa de algo incompreensível, politizado, existente sim, mas muito mais temeroso do que perigoso. Mas a palavra de Deus lá na carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, no capítulo 1, versículo 18 em diante, diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Amados, a palavra nos garante que as portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja. Por mais que nós possamos estar, às vezes, desorientados e desanimados, são épocas conturbadas, tivemos perdas, sim, tivemos prejuízo, sim, mas uma coisa nós temos que sempre lembrar: a palavra de Deus não está cerceada por nada. A nossa boca é livre para clamar e para pregar esse evangelho. Pela loucura dessa pregação nós somos salvos, e pela loucura da cruz todos os que estão nos ouvindo são salvos. Aprove Deus escolher essa mensagem através do sacrifício do seu Filho, para que pudéssemos ser resgatados do império das trevas, onde estávamos condenados por causa dos nossos pecados, mas Ele, por seu imenso amor, pela sua graça e pela sua misericórdia, nos resgata, não antes passar pela cruz. É por essa mensagem, e essa mensagem não está presa, essa mensagem não está fechada, porque nós podemos sim pregar, nós podemos sim falar, e ainda que sejam tempos difíceis, essa ainda é a mensagem da salvação. Que nós possamos, amados, ter isso na nossa mente. Nós somos todos obreiros e missionários. Os campos estão brancos. A palavra deve ser pregada. Vamos orar? Santo Deus, Pai de misericórdia, o Senhor que conhece todos os nossos dias, sonda o nosso coração. Antes que a palavra nos chegue à boca, o Senhor já a conhece toda. O Senhor esquadrinha os nossos pensamentos. E diante desse soberano poder do nosso Deus, queremos pedir perdão pelos nossos pecados. Amém. Queremos diante do Senhor, mais uma vez, clamar pela sua misericórdia. Não somos dignos de receber nada do Senhor. Nosso coração se envergonha. Nós fomos salvos pela tua graça e pelo sacrifício de Cristo em nós. E através de Cristo pedimos perdão pelos nossos pecados. E pedimos que o teu Santo Espírito nos ensine a termos um coração contrito, arrependido, que busca, tem sede do Senhor, que ama a tua palavra, que observa os mandamentos do Senhor, para agradar e louvar e engrandecer ao teu nome. Deus, e que a busca pelo Senhor seja o nosso respirar,
fazer a Tua vontade, seja o bater do nosso coração. Que possamos entender isso e buscar isso. Por isso pedimos que o Senhor nos acompanhe, nos ajude e nos ensine nessa noite, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar a igreja que está em pé. Essa música fala de gratidão, fala de sermos gratos, apesar de qualquer coisa. Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado por herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida
coisa para agradecer. Faça isso nesse momento. Vamos agradecer em frases. Senhor, eu te agradeço pelo ar que nós respiramos, pela vida eterna em Cristo Jesus e pela paz que o Senhor nos dá a cada coração. Deus, te agradecemos por mais um dia de vida, Senhor. Amém. Obrigado, Deus, pela salvação em Cristo Jesus. Amém. Eu te agradeço pela tua presença aqui, Senhor. Amém. Pela sua misericórdia, pela sua bondade, pela sua provisão sobre as nossas vidas. Amém. Obrigada a Deus pela linda esperança que nós temos em Cristo Jesus. Amém.
essa mensagem que nos resgatou. É isso que é loucura a esse mundo. O mundo não consegue por si só crer nessa pregação e nessa mensagem. Literalmente ela é loucura. Mas quando Deus, por sua vontade, escolhe se revelar a nós, nós entendemos pelo Espírito Santo essa mensagem. E somos acordados na percepção de que os nossos pecados causaram dor e sofrimento ao nosso Senhor. Ele se fez injusto, sendo justo. Ele tomou sobre si o pecado dos pecadores, sendo puro. E pelo seu amor, fomos resgatados. Essa música fala assim: todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Esse Cristo move montanhas. Moveu a pedra do sepulcro de forma extraordinária. Na ressurreição, Ele derrotou a morte, para que fosse a nossa rocha, para que se tornasse o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É para Ele que cantamos.
em estar na tua presença, pelo privilégio de estarmos em tua casa. Clamamos para que isso seja permitido, seja algo buscado pela tua igreja, com vontade de estar aqui, de ouvir a tua voz, em unidade e comunhão cantar ao Senhor todos esses cânticos que exaltem a tua glória, a tua majestade, o poderio do Senhor pelos séculos dos séculos. Deus Criador, Deus Salvador. Deus, e queremos nesse momento pedir que o teu Santo Espírito aquieta o nosso coração, dê atenção aos nossos ouvidos e grave a tua palavra em nós. Grave ela no nosso coração, para que não venhamos mais a pecar contra ti. Em nome de Jesus que oramos. Amém. A igreja pode sentar. Uma boa noite a todos. Boa noite para quem está em casa também. Que Deus nos ajude nessa noite, a glorificar o nome dEle, a cantar louvores, já cantamos, e agora escutar a boa, perfeita e agradável palavra do Senhor. Antes da gente meditar no texto, eu quero interceder por alguns pedidos, motivos de oração. Alguns estão nesse livro, outros estão no nosso grupo de WhatsApp, se você quiser que a gente ore. São mais de 40 pedidos que estão lá, que nós temos lembrado, que os irmãos têm lembrado todos os dias, e orado por motivos, pessoas que estão enfermas, pessoas que estão precisando de libertação, pessoas que estão precisando de emprego, enfim. Nós estamos orando e buscando, e muitas vezes não, todas as vezes Deus responde, às vezes Deus diz não, às vezes Deus diz sim, às vezes Deus diz espere, e nós confiamos em Deus. Por isso eu quero chamar a tua atenção agora, porque se você tem também um pedido de oração, para que você possa orar comigo nessa hora, ficando em pé, quem estiver com este pedido no seu coração. Vamos orar? Quem estiver em casa também pode, nessa hora, colocar o seu pedido diante de Deus, e nós vamos interceder pela vida de todos vocês e de todos aqueles que estão aqui. Pai, eu glorifico o teu nome nessa noite, porque, Deus, o único motivo de estarmos aqui é o Senhor. O Senhor é bondoso, o Senhor é maravilhoso, o Senhor nos salvou. O Senhor deu a vida por nós quando nós éramos nada, inimigos do Senhor. O Senhor providenciou a salvação. O Senhor nos trouxe à luz quando estávamos nas trevas. O Senhor nos trouxe no caminho verdadeiro, e o único caminho, quando estávamos perdidos, ó Deus, nos becos dessa vida. O Senhor fez tudo por nós, com um amor eterno. O Senhor nos amou, e com benignidade o Senhor nos atraiu. Louvado seja, Senhor, o teu nome. Nessa hora pedimos ajuda do Senhor, pelos pedidos, ó Deus, que esses irmãos estão fazendo, pelos pedidos que estão nesse livro, pelos pedidos que nós já estamos orando todos os dias, ó Pai. Pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão padecendo, Deus, pelas doenças, pela falta de recurso, pela vida longe do Senhor, pelo inimigo que os assola. Senhor, visite cada uma dessas vidas e ajude cada uma delas, Pai. O Senhor conhece, o Senhor sabe de todas as coisas, por isso nós clamamos a Ti e nós Te pedimos ajuda, Senhor. Seja conosco, seja com a Tua igreja nesse tempo difícil, seja, Senhor, com cada um desses irmãos nessa hora, que sofrem, que precisam da Tua ajuda, Pai. Faz isso pela Tua misericórdia, Deus, para que possamos glorificar o Teu nome, como diz a Tua palavra. Eu amo o Senhor porque o Senhor me ouve. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Nós amamos o Senhor porque o Senhor nos amou primeiro. Louvado seja o Teu nome, Senhor. É que nós, nessa noite,
falamos isso e te pedimos ajuda em nome de Jesus. Amém. Muito bem, pode assentar. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá no Salmo 133, salmo conhecido, salmo que você já me viu pregar aqui, mas desta vez eu vou fazer um pouco diferente. Eu digo que a gente sempre que prega no texto das Escrituras, a gente volta e vê que havia muito mais coisas para falar. Por isso, nessa noite, eu vou dividir esse salmo, que é pequeno, em dois. E se Deus quiser, no domingo que vem, eu termino ele. Então, hoje nós vamos falar sobre essa união que é tão preciosa do povo de Deus e tão ameaçada em nossos dias. Salmo 133. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Ó, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. Meus irmãos, o Marcos tocou nesse assunto e eu já tenho falado também porque você tem percebido que por conta dessa pandemia começou uma perseguição contra a igreja, Graças a Deus nós vivemos aqui no Paraná, com menos restrição sobre os cultos. Mas alguns estados, e principalmente aqueles que são governados por comunistas, que vêm na igreja, ou esse momento, vem que a igreja precisa ser cerceada, precisa impedir o seu culto. Mesmo com todos os cuidados, mesmo com todo o distanciamento, mesmo com todos os álcool gel, medidas de temperatura, ambiente todo arejado, mesmo assim, vem na igreja um lugar onde não se deve reunir. Sabendo que é algo essencial para um povo que está vivendo com medo nesses dias. Você já deve ter visto e ouvido pessoas que estão com medo. Falamos disso muitas vezes aqui. E eu estava falando vários domingos sobre o quanto Deus tem prometido para aqueles que o amam, o quanto Deus tem feito promessas para o povo de Deus, promessas magníficas, promessas extraordinárias, de que vai cuidar de cada um de nós e que não vai nos deixar por nada. Talvez uma mãe possa abandonar o seu filho, mas o nosso Deus não faz isso. E ficará com todos aqueles que o amam, porque primeiro Ele nos amou. Nós estamos vivendo esses dias decisões de um Supremo Tribunal Federal, aonde que municípios e estados, e não o governo federal, podem decidir se fecham ou se abrem igrejas. Mas enquanto ônibus estão lotados e outros ambientes estão assim como que cheios de pessoas, mas a igreja é o bode expiatório. A igreja precisa ser cerceada. E por que não um melhor momento para isso durante essa pandemia? Sim, nós podemos fechar igrejas. Sim, nós podemos fazer isso. E em nome de uma boa política, ou quem sabe, até mesmo de um cuidado, muitos estão fazendo isso. A igreja está sendo atacada, apesar de tanta bênção que ela traz para a sociedade. Quantas pessoas das igrejas cuidam quando o Estado não consegue cuidar? Quantas pessoas não precisam ir a um posto de saúde porque são recebidas por pastores e tem uma conversa franca e podem ser ajudados e não precisam, às vezes, de um psicólogo? Não que não sejam importantes, essas pessoas, elas são. Quantas pessoas recebem o carinho e o amor que tanto precisam e não conseguem lá fora? Recursos
Muitas pessoas vêm a essa igreja procurar recursos, dificilmente saem sem alguma coisa. Quantas igrejas fazem isso? Mas as igrejas são o bode expiatório. Nós podemos nos reunir em qualquer lugar, menos dentro de um templo. Mas a nossa igreja tem abençoado, e as igrejas têm abençoado a nossa sociedade. E eu fico olhando para trás, particularmente falando da nossa igreja, e vendo tudo que nós fazíamos antes, né? Nós estávamos tão esperançosos que poderíamos estar no retiro durante o carnaval. Depois ficou a esperança para a Páscoa e a gente não pôde. Quantos cafés da manhã da EBD, os nossos almoços comunitários, os nossos ajuntamentos. E hoje podemos reunir 40 pessoas aqui. Graças a Deus que nós podemos fazer isso ainda. E ainda em casa, estava olhando um pouquinho antes, havia mais de 30, acessos ao vivo. E isso é bom, porque nem sempre está uma pessoa só. Graças a Deus por isso. Algumas pessoas vão ver essa mensagem daqui a um tempo e vão ser edificadas por ela. Graças a Deus por isso. Mas muitas coisas têm conspirado para que essa união do povo de Deus não aconteça. O medo de se contaminar. Muitas vezes eu falo por aqui, sempre em outros lugares, às vezes as pessoas vão em bancos, mercados, mas quando pensam em igreja, não posso me contaminar lá. Sabendo que aqui tem todos esses cuidados e um tempo também menor. Medo de se contaminar. Mas há uma outra coisa que conspira para que o povo de Deus esteja juntos, mais do que aquelas outras coisas ainda, essas proibições, que de forma autoritária tem se feito contra o povo de Deus. Isso não vai diminuir, isso tende a aumentar. Nessa noite eu quero falar como é bom estar aqui, como é bom estar junto com vocês, olhando para vocês. Vocês não sabem como foi difícil pregar em domingos aqui apenas para o celular. Mas agora vendo vocês, a gente se anima. Muitos pastores estão com muitas dificuldades porque mudaram totalmente o jeito de agir. Não poderiam mais dar um abraço, um aperto de mão, tem que ficar dando soquinho nos outros, soquinho, bracinho. Então, essas coisas todas trouxeram muito prejuízo para nós e nós vamos ter que correr atrás quando tudo isso passar. Aprender com algumas coisas e correr atrás de outras. Mas é muito bom e agradável estar junto com vocês. E eu tenho certeza que é muito bom e agradável vocês estar junto com os teus irmãos. Este Salmo 133 é um salmo de romagem. Salmo de romagem é um salmo de subida. Era também conhecido como Salmo dos Peregrinos. Quando eles subiam para Jerusalém, cantando, pedindo proteção de Deus e encorajando uns aos outros, porque haviam dias de subida e haviam perigos na estrada. Ladrões poderiam assaltar a caravana, pensavam em causar algum mal sobre aqueles peregrinos, e eles iam cantando e dizendo ao Senhor: como é bom e agradável estar unido com os meus irmãos. Ir para Jerusalém, participar das festas que eram muito esperadas por eles. E aí o texto fala então que esse salmo de romagem provavelmente foi escrito no tempo em que houve paz em Israel, quando se levantou Davi, o rei segundo o coração de Deus. Se vocês voltarem um pouquinho na história, vocês vão ver que quando Moisés ele tirou o povo do Egito, e levou esse povo que não conhecia muito bem, aliás, conhecia muito mal a Deus, conhecia os deuses dos egípcios, mas ele tirou esse povo e levou para a terra prometida. Os guiou num deserto por 40 anos, para fazer conhecido quem era o seu Deus, o Deus verdadeiro e único. Entraram na terra prometida, Moisés não entrou. Junto com Josué e Caleb, eles foram guerreando. E eles foram então sendo
governados por juízes que se levantavam durante esse tempo. E esses juízes, eles faziam aquilo que era da sua própria cabeça. Às vezes cultuavam num lugar, às vezes cultuavam em outro lugar. Eles não tinham um lugar fixo para cultuar a Deus. Então, quando se levanta e o povo pede um rei, Deus dá um rei para aquele povo. E esse rei foi Saul. Saul foi um rei que, em vez de unir, ele desuniu. Em vez de cooperar para que o povo tivesse essa esperança e essa alegria de estar unidos, ele levou o caos para o povo. Deus retirou Saul do reinado e colocou um homem segundo o coração de Deus. Mas houve guerra, uma guerra civil, porque apenas a tribo de Judá seguiu Davi e proclamaram ele rei. As outras 11 tribos disseram que não deveria ser ele, mas o filho de Saul. Então, essa guerra civil que durou mais de uma década, Judá, uma só tribo ganhou. E depois dessa luta que aconteceu dentro, e a unificação desse império, foi que Davi disse: como é bom ver as tribos de Israel agora todas juntas. Como é bom viver unidos os irmãos. E então ele fala de 2 exemplos. E eu queria nessa noite falar apenas do primeiro. E se Deus nos permitir, na semana que vem falar do segundo. Você olha para o texto e vê como é bom e agradável viver unidos os irmãos. E aí ele vai dizer: é como. Verso 2. Verso 3, é como. Então ele faz e fala de 2 exemplos magníficos para mostrar que é tão importante você e eu que a gente esteja juntos, que a gente cultue a Deus juntos, que a gente faça isso de forma para glorificar a Deus, o nosso Deus bem presente. Essas 2 figuras vão nos mostrar algo que eu e você precisamos aprender e nos esforçar para estar juntos. Não é fácil. Há muitas coisas, como eu falei para vocês, que conspiram. E eu não falei nem daquelas que estão dentro de nós. A preguiça, a falta de vontade e tantas outras. Mas eu quero falar dessa união. E o que essa união representa, segundo esse texto? O óleo da unção. Ela representa um momento precioso. É como a unção do sumo sacerdote. Bom, como eu falei para vocês, esse povo que estava perdido, esse povo que não tinha muito bem aonde ir, como se levantava juízes, cada um fazia do jeito que melhor parecia, Deus então institui um ministério de levitas e de sacerdotes em Israel. Quando Davi entra no reino, estabelece todas as coisas, ele restaura tudo isso. Ele restaura o culto a Deus, ele restaura a tribo dos levitas, ele restaura a tribo dos sacerdotes para que pudessem ministrar diante de Deus. E então havia essa escolha de um sumo sacerdote, aonde se pegava um óleo muito precioso de uma receita que Moisés recebeu de Deus, uma receita que tinha o mais puro azeite, 4 litros dele. Mas também tinha 4 especiarias: mirra pura, 5,75 quilos dessa mirra, canela aromática, 2,88 quilos, cálamo aromático, a mesma quantidade, e cássia, também a mesma quantidade. Esse óleo ficava muito caro e muito aromático, era sentido de longe. E o texto fala que esse sumo sacerdote era ungido pelo rei, pelo profeta ou pelo juiz. E ele colocava então este óleo sobre a cabeça e descia sobre o cabelo, a barba, sobre a estola sacerdotal que tinha 12 pedras, que representavam as 12 tribos de Israel.
e descia para a orla. Não é a orla aqui em cima, mas é a inferior. Lá embaixo, descia até os pés aquele óleo. Era um banho de azeite, né? Eu já falei disso aqui, eu sempre lembro que chega a me dar um negócio, né? Mas isso era precioso para eles. Isso representava algumas coisas muito especiais. Era muito precioso e lindo para todo o povo ver que eles tinham agora novamente um representante, o sumo sacerdote, que levava até Deus as suas queixas, que levava até Deus as suas petições, os seus pedidos, que levava até Deus os seus pecados, para que eles fossem perdoados. Então, para o povo era muito lindo. O judeu, ele entendia isso e dizia: é muito bom mesmo estar juntos. Essa figura de descer o óleo aromático sobre todas as vestes e cobrir todo o corpo, até embaixo os pés, falava a respeito desse momento precioso. Quando Davi falou isso, o povo disse: realmente, é algo muito bom. Realmente isso mostra uma identidade. Realmente o salmista estava dizendo o quanto era importante, porque este homem representava o povo a Deus. E o profeta, ele faz o contrário. Deus fala com o profeta e o profeta fala com os homens. Bom, meus irmãos, essa linha sacerdotal, que era recebido esse óleo para poder cultuar a Deus, mostrava essa identificação. Não tinha culto se não fosse dessa forma. Então Moisés preparava esse óleo especial para ungir alguém especial, para que esse sacerdote ensinasse o povo e pudesse dizer para o povo quem era Deus. Era muito precioso. Sabe, meus irmãos, nós também temos uma identidade. Este óleo precioso que desce da parte de Deus, que desce de cima para a cabeça, é também representante daquele Espírito de Deus que vem até o nosso encontro e desce sobre nós para fazer algumas coisas, entre elas, identificar quem é dele e quem não é. Para identificar esse povo, para que esse povo tenha um compromisso maior com Deus e possa ter a intercessão do próprio Deus, a comunhão com Deus e o amor entre os irmãos, porque o nosso Deus é amor. Então essa identificação é clara e mostrava para o povo o quanto é importante ter alguém que nos representa. Hoje nós temos o sumo sacerdote chamado Jesus, e ele nos representa junto ao Pai. Ele é perfeito. Nós falamos alguns dias atrás que esse Cordeiro de Deus precisava ser perfeito, precisava ser macho, precisava ser ter humano, aquele Cordeiro que foi sacrificado na Páscoa. A plenitude precisava ser corpo. O nosso representante, sumo sacerdote perfeito, foi Jesus. E ele nos identifica. E é por isso que hoje estamos juntos. Se não fosse por Jesus, não adiantava nada estar aqui. Se não fosse pela morte e ressurreição do nosso Messias, nosso Cristo, não adiantaria nada estar aqui. Nós somos felizes por conta disso. E esse povo entendeu essa mensagem. Quando o exemplo foi dado, eles entenderam. É muito precioso. É muito bom ter unido todas essas tribos novamente. 17 anos de guerra, para que Davi pudesse dizer: agora eu vejo todos juntos, buscando a Deus num só lugar, em Jerusalém, com uma só proposta: glorificar a Deus. Então, Davi está muito feliz de dar esse exemplo. É uma identificação. Mas eu diria para vocês que o povo de Deus tem mais uma identificação. Jesus falou que todos nos conheceriam pelo amor que nós temos uns pelos outros, o cuidado. Isso ainda nos falta muito. Deveríamos ser mais cuidadosos ainda com todas as pessoas. Entre nós, um cuidar mais do outro. Nos falta ainda, mas nós estamos em construção. E pela graça de Deus, Ele vai fazer isso no nosso meio. Mas o amor é uma identificação. Nós seríamos conhecidos pela sociedade.
Nós seremos conhecidos por aqueles que amam e que podem dar a vida para que tenham liberdade de culto, liberdade para poder vir e se reunir com seus irmãos com todos os cuidados, mas não ser cerceado por homens que são incrédulos e que não conhecem Deus. É um momento precioso não só pela identidade, mas também pela purificação. Esse óleo não era mágico. A função era de purificação também. Essa função era carregar também os pecados. Esse mesmo sumo sacerdote que era ungido, ele então deveria fazer a expiação dos pecados. A gente já explicou aqui também que pegavam-se 2 bodes e se transferia com a mão na cabeça do sacerdote sobre a cabeça dos animais. E transferia os pecados de forma espiritual sobre esses animais. Um ia para o deserto, o outro ia ser sacrificado. E então o sangue daquele que era sacrificado ali era levado dentro do Santo dos Santos e aspergido sobre o altar, sobre a arca da aliança, sobre o expiatório. Nesse lugar, então, que era levado, esse óleo também representa isso, que esse Santo dos Santos foi aberto um dia para que eu e você pudéssemos ter livre acesso. E isso aponta para o nosso Senhor Jesus. Essa figura da unção, desses olhos com temperos sobre a cabeça, essa figura é porque esse óleo desce, como eu falei antes, sobre a estola sacerdotal que o sumo sacerdote tinha. 12 pedras, que representavam as 12 tribos. E isso falava de união. O óleo deveria passar por toda essa estola sacerdotal. Mas não apenas isso. Deveria começar na cabeça e terminar nos pés. Falando que de norte a sul, todos os irmãos judeus e israelitas estavam juntos agora. E isso era uma alegria, depois de uma tão grande guerra. Meus irmãos, é bom e agradável ver unidos, mas não em guerra. A guerra só traz desgraça. A divisão entre nós só traz problemas. A briga que muitas vezes há entre os irmãos, isso só traz péssimo testemunho. Em Corinto, uma igreja que estava cheia de briga entre os irmãos, foi muito questionada. Pelo menos 3 cartas foram escritas por Paulo. A primeira delas nós não temos. E aquela que nós entendemos que é a primeira, na verdade é a segunda. E aquela que entendemos que é a segunda, na verdade é a terceira. Mas ele escreve pelo menos 3 cartas para falar que aqueles irmãos se devoravam entre si. Estavam com litígio entre eles. Levavam uns aos outros aos tribunais. Mas isso não pode acontecer. Essa união que esse óleo representava, mostrava não apenas essa expiação, a purificação, mas também representava uma união que os irmãos precisavam ter. E nós precisamos nos esforçar para isso. Esse é o grande motivo de estarmos aqui nessa noite, de dizer para você, você se esforçou para estar aqui, diante de todas as dificuldades que estamos vivendo, você disse, eu vou sair da minha casa e vou estar lá junto com os meus irmãos. Mesmo que eu não possa abraçá-los, e o quanto isso faz falta. Mesmo que eu não possa apertar a mão dele. Mesmo que eu não possa dar as mãos e cantar junto com eles. Mesmo assim eu vou estar junto com eles. Porque é uma união que traz benefícios para todos nós. É uma união, é uma identidade, mas também é perdão de pecados. Deus estabelece a sua bênção. Este óleo, ele também era extremamente raro. Como eu falei para vocês, as especiarias dele eram raras, em uma grande quantidade. Como ele era feito, também representava essa raridade. E também era raro por conta da pureza dos ingredientes. Esse óleo não era qualquer óleo. E não deveria ser usado para qualquer coisa, mas para a unção desse sumo sacerdote. Assim também é a nossa união. Ela tem que ser rara para nós.
esperada, algo magnífico, algo que não se vê no mundo, mas se vê entre pessoas que são tão diferentes. E eu já disse aqui que todos nós somos um pouco de tranqueiro. Quanto mais a gente vem para Jesus e mais a luz dele mostra quem nós somos, mais a gente vê que a gente é cheio de dificuldades. Mais tranqueiro a gente se acha. Não foi você que escolheu uma igreja, foi Deus que escolheu para você irmãos assim, com tanto defeito, parecidos contigo. Meus irmãos, era raro, extremamente raro. Esse óleo também era caro. Tão caro como eu fiquei pesquisando, para saber qual que era o preço dessa mirra, que eu sei que era presente de reis. Foi um dos presentes que Jesus recebeu daqueles reis que vieram do Oriente. A mirra teve mais ou menos o mesmo preço do nardo, que foi a unção que Maria colocou sobre a cabeça de Jesus antes dele ser morto na cruz. Diz as Escrituras que aquele óleo, aquela essência, o nardo puro que foi derramado sobre Jesus, não em grande quantidade, representava 300 denários. Mais ou menos o salário de um ano de uma pessoa, de um trabalhador, em torno de 30 mil reais. Mas aqui havia muito mais quantidade aqui nesse lugar. Então imagine quanto que valia. Essa união nossa é extremamente cara. Eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Este óleo unia 12 tribos. Essa união dos irmãos representa que o povo de Deus agora está junto, buscando junto e lutando junto. Eu quero fazer algumas aplicações para a gente terminar. A primeira delas é que quando nós nos reunimos aqui na igreja, isso se torna um momento precioso, sem igual, magnífico. Por isso você não pode ficar de fora. Quando nós colocamos lá na nossa lista de WhatsApp, assim, 40 vagas, que é o que a gente pode ter aqui. Você deve ser o primeiro a colocar seu nome. Você deve ser o primeiro a dizer: eu quero estar nesse lugar, porque ali Deus ordena a sua vida e abençoa a minha vida para sempre. É ali que eu vou ser purificado também dos meus pecados, porque eu vou reconhecer que Jesus é o meu sumo sacerdote, que foi ungido com óleo de alegria, mas também foi ungido com a sua própria morte, para que você tivesse vida. Isso é magnífico, isso é sem igual, isso é especial. Não fique de fora, não deixe esse momento passar. É precioso. Quando nós nos reunimos aqui na igreja, nós mostramos essa nossa identificação. O povo de Deus está unido, está junto. Não fala muito, não abre muito a boca nesse mundo, mas ora por esse país e cuida dos seus e também dos outros. Nós temos uma identificação que se chama amor de Deus, que nos amou primeiro e que agora nos leva a amar os outros. Não apenas os nossos, mas todos aqueles que sofrem. Nós temos uma identificação, um amor que está entre nós. Por isso eu quero dizer para você: ame mais. Não poupe seu amor. Se preocupe com os outros. Busque ajudar quem está precisando. Não fique algemado na tua própria dificuldade, mas assim, ajude quem está precisando. Quando nós nos reunimos aqui na igreja, isso custou caro. Aquele óleo da unção era caríssimo, precioso. Quando nós nos reunimos aqui para que os irmãos estejam juntos, seja bom e agradável, isso custou muito caro. E nós nem sabemos o preço disso, porque foi o sangue do nosso Redentor Jesus. O sangue do homem Deus, do Deus homem, que veio a esse mundo com uma missão específica e clara, dada pelo Pai,
e aceita por Ele e diz: eu vou fazer isso por amor, meu Pai. Eu vou dar a vida por aqueles que não querem saber de mim. Custou muito caro. Custou muito caro. Quem sabe um dia a gente possa perceber o quanto foi caro isso e a gente dê valor quando estamos juntos. Meus irmãos, para que a gente pudesse ter uma igreja, pessoas ouvindo o Evangelho, o Evangelho sendo propagado, isso custou muito caro. A vida de homens e mulheres que deram suas vidas pelo Evangelho, que não pensaram em si mesmas, antes proclamaram as boas novas de salvação. E isso custou caro por causa de Jesus, mas custa caro também por causa do nosso orgulho. A gente não quer estar com os outros. A gente luta contra nós mesmos todos os dias. A gente quer estar no conforto maior que eu posso ter, quem sabe, dentro da minha casa. Isso custa caro, porque eu tenho que dizer não para mim mesmo e dizer sim para a vida com Deus, porque eu sei que eu vou receber isso. Custa caro também porque mostramos para o mundo a nossa indignação contra o pecado, contra esse cerceamento que está acontecendo contra a igreja, contra essa busca por acusar a igreja de tantas coisas. Isso custa caro para nós. Mas custa caro também porque nós precisamos matar o nosso eu e viver com Cristo. Quando estamos juntos, lembramos disso. Que nós não somos sozinhos, que nós somos uma família, e uma família não está junto. Não entre si, mas contra o mal. Meus irmãos, quando nós nos reunimos aqui na igreja, isso perfuma o ambiente. A nossa sociedade não seria mesmo se não fosse a igreja no meio dela. E a igreja, não estou falando apenas aqui da igreja presbiteriana, mas de todas as igrejas que são sérias, que amam a Jesus e que pregam com fidelidade a palavra de Deus. Perfuma toda uma sociedade. Não deixa que estrague essa sociedade por conta de ser sal e ser luz. Lança fora as trevas. É isso que a igreja faz. Quando nós nos reunimos, nós perfumamos esse ambiente. Aquele óleo, ele perfumava e as pessoas podiam sentir de longe aquele perfume, porque eram especiarias extremamente perfumadas. Esse salmo está falando disso. Como é bom e agradável ter o prazer de sentir um bom perfume, não é? Algumas pessoas aí, por conta do Covid, perderam o olfato, né? Paladar, não é? Olfato. E perderam o olfato. Alguns estão voltando. Mas como é bom poder sentir, né, depois desse tempo que você perdeu, um bom perfume. Imagine como Deus se agrada de ver a igreja dele unida, junta e buscando a sua face. É como um bom perfume. A igreja precisa ser assim. Esse perfume que perfuma o ambiente de tanta morte, de tanta podridão que vai fora. Quando estamos juntos, nós mostramos que o povo de Deus unido vence batalhas. Tem muitas batalhas aí. Tem muitas batalhas por conta da saúde. Tem batalhas contra o pecado. Tem batalhas dentro das nossas famílias. Tem batalhas em todos os lugares. Mas juntos nós oramos. Juntos nós buscamos. Juntos nós intercedemos pelo povo de Deus, e Deus ordena a sua vida e a bênção dele sobre esse povo. E sobre aquele que também não é povo, mas pela intercessão da igreja. Quando nós nos reunimos aqui na igreja, nós mostramos que esse óleo só tem sentido se estiver na cabeça do sumo sacerdote. Em Jesus. Em Jesus, o cabeça da igreja. Se esse óleo for derramado, ele vai descer por todo o corpo. O corpo é a igreja. E vai lubrificar toda essa engrenagem que se chama igreja. E vai ajudar a ser uma bênção. Vem de cima, vem do alto.
Semana que vem a gente vai ver sobre o orvalho do Monte Hermon. Como é especial também ver isso. Vem de cima, vem do alto. Eu sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal, para dar para vocês o fim que desejam. Esses são os pensamentos dessa cabeça do nosso sumo sacerdote chamado Jesus. Esse óleo vem sobre a cabeça, vem de cima, do alto até nós, e vai até os pés, inundando todas as partes do corpo, mostrando a união que eu e você devemos ter. E por último, meus irmãos, não é fácil viver unidos, é verdade. A gente é tão diferente, né? Às vezes eu não quero encontrar algumas pessoas. Aquele fulano, meu irmão, está lá. E se eu for na igreja, quem sabe eu vejo ele, eu tenho que dizer, Deus te abençoe. E quem sabe não seja de todo o meu coração. Não é fácil. Nós temos dificuldades, somos orgulhosos, temos pecados. Nós temos dificuldades por conta dessa pandemia, do medo, das restrições, da preguiça, do orgulho, dos nossos pecados, quantas coisas. Mas, meus irmãos, aqui acontece algo muito especial. E o texto diz, é ali. Não é lá fora. Não é em outro lugar. E eu digo sempre quando leio esse texto, você não vai receber a bênção de Deus como está escrito aqui, na sua casa, num culto doméstico. Mesmo que seja tão especial. Reunido, mas é ali. Ali onde os irmãos estão reunidos. É ali. Ele ordena a sua bênção e a minha para sempre. Essa é uma bênção muito especial. Está com dificuldade de vir? Está com medo? Quem sabe hoje essa mensagem seja para algumas pessoas que estão em casa, que estão com medo. Estão com medo mesmo, perderam pessoas queridas. Alguém já disse assim, quando as mortes que aconteceram por conta da pandemia eram apenas números. Tudo bem, mas quando passaram a ter nomes, a gente sofreu muito com isso. Mas está na hora do povo de Deus também enfrentar. Sabendo que aqueles que morrem no Senhor viverão para a eternidade. E qualquer coisa desse mundo pode nos levar à morte. Inclusive essa doença. Mas nós continuamos firmes. Lutando a fé evangélica. Lutando diante de Deus. Nos unindo porque sabemos que Deus vai ordenar a sua bênção e a vida para sempre. Quem sabe você esteja passando por alguma dificuldade de vir. Quem sabe por um problema com alguém. Deixe isso de lado. Busque o Senhor que pode te dar vida plena e abundante. Deixe esse óleo da unção correr sobre a tua vida e te purificar de todo o pecado e te tirar esse orgulho tão difícil de lidar que nós todos temos. Mas quem sabe você nunca, e agora eu estou falando para quem está em casa, nunca foi uma igreja. A gente tem visto tantas pessoas de outros lugares acessando. Quem sabe você nunca foi numa igreja evangélica e está com essa dificuldade de entrar. Eu quero dizer para você, está na hora de você ir e buscar ajuda, porque há coisas que só acontecem dentro de um ambiente como esse. Ali ordena o Senhor a sua vida, a sua bênção e a vida para sempre. Foi tão difícil a primeira vez para eu entrar na igreja. Muito difícil. Eu sei. As voltas que eu dei nessa pátria. Eu sei. Mas eu entrei. E pela graça de Deus, eu nunca mais saí. Saí para ir para pastorear outras igrejas, mas voltei também. Então, eu dou graças a Deus por isso. Quando nós nos reunimos aqui na igreja. Isso é especial. Eu queria que isso ficasse no teu coração nessa noite. E que você vencesse essas batalhas dentro de você mesmo. E por mais difícil que sejam os momentos da tua vida, quem sabe lá no futuro, quando você chegar num ponto e dizer, eu não vou para a igreja, por causa disso, daquilo. Se lembra do Salmo 133.
e vejo quanto era precioso para o salmista, que ele disse, é como o óleo que ungia o sumo sacerdote. Eu espero que nessa noite você tenha entendido o quanto é precioso isso. E não deixe de fazer aquilo que Deus espera que você faça. Busque o Senhor. Amém? Eu quero convidar você a ficar em pé. Nós vamos orar encerrando esse culto. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Tua palavra é magnífica. Ela nos traz, assim, tanta esperança de saber que o Senhor é quem abençoa o Teu povo. Não somos nós, Senhor. Nós podemos nos esforçar tanto, fazer tantas coisas, mas se o Senhor não tocar nos corações, então, esse povo que é chamado pelo Teu nome, se o Senhor não tocar, ele não virá. Mas se o Senhor tocar com o Teu Espírito, Deus, seremos identificados, purificados. Vamos ver quanto é precioso, quanto é caro, o quanto é raro viver unidos os irmãos e dizer, Senhor, muito obrigado por essa união. O Senhor já vive em família. É um Pai, um Filho e o Espírito Santo. E decidiu que o Teu povo viveria em família, chamada igreja. E hoje estamos aqui. Não do jeito que nós queríamos. Não com todas as pessoas que nós já tínhamos. Mas diante desse problema, Senhor, ainda assim estamos reunidos. E isso pela Tua graça. Abençoe Teu povo, seja aqui na igreja, seja nas Suas casas. E que possa experimentar a bênção do Senhor e a vida para sempre, que só Jesus pode dar. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. E agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor do nosso Deus o Pai e as ternas consolações sejam com todos vocês e com toda a igreja do Senhor, espalhada pela face da terra, hoje para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, uma boa noite e boa semana para todos vocês.